Olá pessoal, tudo bom? Essa daqui é a nossa segunda aula. Nós vamos iniciar com Microsoft Word, tá bom? O Microsoft Word ele é um software editor de texto. Ele possui várias versões instaladas em todo o mundo, tá bom? Neste vídeo aqui nós vamos usar a versão de 2019, mas podem ficar tranquilos que as funções que irei mostrar para vocês, elas são padronizadas. O máximo que pode acontecer é da sua versão ter a opção, mas de uma maneira diferente, tá bom? Bem, vamos lá. Essa aqui é a tela inicial, tá? Quando você abre o Word pela primeira vez, é isso que vai aparecer para você, tá? E aqui eu quero mostrar duas coisas muito importantes. A primeira é aqui em Novo, e a segunda é aqui em Recente e Fixo, que são as abas de arquivos, tá? Que são divididas entre recente e fixo, ou seja, novo e arquivos recentes, tá? Aqui em novo, ele mostra para vocês alguns modelos que vocês podem estar utilizando, desde documento em branco até currículo, calendário, certificado, folheto e alguns relatórios aqui, tá? Aqui em recente, nós temos aqui os arquivos que eu abri por último, tá? E aqui nós temos também o fixo. O fixo, ele é aquele arquivo que você, por exemplo, aquele seu trabalho de conclusão de curso que você tem dificuldade para abrir porque não sabe onde salvou. Se você colocar ele como fixo, ao abrir o Word, ele já vai aparecer aqui para você diretamente, tá bom? E como que eu faço para fixar? Por exemplo, esse aqui foi meu último arquivo que eu abri. Eu venho aqui nesse alfinetezinho, aperto ele e ele automaticamente vai ficar fixo para sempre, até eu remover, tá bom? Bem, essa daqui é a primeira parte, né? E nesse vídeo eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu vou dividir ele em duas aulas, tá bom? Os conceitos básicos eu vou mostrar apenas algumas ferramentas para vocês aqui, tá bom? Irei disponibilizar para vocês uma apostila, tá? Que lá ela vai explicar de forma detalhada cada ferramenta do Word, tá? Então, o que acontece? Não se preocupem quanto a isso, tá? Nós vamos iniciar com esse arquivo aqui. Esse daqui vai ser a nossa atividade prática amanhã, tá bom? Bem, eu vou dar um PDF para vocês de um arquivo igual a esse. E vocês vão ter que formatar ele para mim. Mas eu vou dar um PDF para vocês e o arquivo que vocês vão editar vai ser esse daqui, tá bom? Bem, nessa tela inicial eu quero apresentar para vocês a tela do Word, né? E vamos analisar 6 partes importantes. A primeira parte nós vamos analisar aqui é a chamada tela rápida ou tela de acesso rápido. O guia de acesso rápido, perdão. Que é essa primeira partezinha daqui de cima. Nessa área a gente temos disponíveis alguns ícones de comandos que a gente mais usa, como salvar, desfazer, enfim. E a gente pode customizar, ou seja, do jeito que você quiser, você pode colocar aqui.
Nesse caso, o que está habilitado para mim aqui, ó, é impressão. Ó. Eu cliquei, ele já imprimiu para mim, mandou para minha impressora. Tá bom? Aqui também tem salvar, desfazer e refazer. A segunda aba é a barra de guias, que são essas aqui, ó, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Tá? Nós vamos focar aqui primeiramente apenas na página inicial, tá bom? Aqui na página inicial nós temos algumas sub-áreas, que é área de transferência, fonte, parágrafo, estilos e editando, tá bom? Bem, aqui na área de transferência é para gerenciar aquilo que a gente copia, recorta e cola, tá bom? Tudo vai estar aqui. Em fonte é tudo aquilo que nós vamos analisar e fazer edição da tipografia. O que é tipografia, professor? É o tipo da letra, o tamanho, a cor, efeitos. É tudo aquilo que faz referência à minha fonte, tá bom? Ou seja, a forma como ela vai estar apresentada é a tipografia, tá ok? Temos aqui o parágrafo, que é justamente a formalização deste parágrafo. E nós vamos fazer alguns ajustes, alinhamento, recurso, passamento de linhas, tá bom? Aqui em estilo, a gente vai determinar alguns estilos disponíveis e tem aqui, a gente também pode criar alguns para aplicar em alguns parágrafos, tá bom? O estilo é muito importante para as pessoas que querem usar sumário, tá? Que vai ser assunto da nossa segunda aula, tá bom? E no editando nós temos aqui alguma ferramenta de busca, seleção e substituição, tá ok? Bem, ainda aqui no editando, você pode pesquisar através de um comando no seu teclado, que é o Ctrl L. Ele vai abrir essa telinha aqui para você. Dependendo da versão do seu Word, pode abrir aqui no canto direito ou pode abrir uma outra tela pequena aqui no meio da tela, tá ok? Você digita aqui uma palavra, por exemplo, computação, e ele vai aparecer, ó, no caso, nesse arquivo inteiro só tem uma palavra computação, tá bom? Ele vai destacar a palavra que você pesquisou. A terceira área que eu quero mostrar para vocês é a barra de status, tá bom? Que é essa parte daqui de baixo no canto esquerdo. Ela é importante porque ela mostra a quantidade de páginas, quantas palavras tem nesse arquivo inteiro. No caso, ó, tem 1008 palavras. E também tem a questão de correção ortográfica, macros, que são comandos que nós vamos utilizar. Não vamos utilizar no caso aqui, tá? Mas irei passar para vocês depois. E a questão de acessibilidade, que é a leitura e questão de algumas um layout específico para quem tem deficiência visual e para quem tem deficiência auditiva, o computador ele vai citar e falar as palavras que você querer, tá bom? Mas isso a gente vai mostrar depois. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui? Eu vou apenas formatar esse texto, tá bom? Para ficar igual aquele outro original, tá bom? Bem, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Essa primeira parte aqui, toda ela está centralizada. Se vocês forem abrir o arquivo, vocês vão ver que ela está toda centralizada. Tá? E como é que eu faço para centralizar, professor? Na realidade, até aqui no e-mail. Ó.
até o e-mail está tudo centralizado. Eu seleciono toda a área que eu quero mudar e venho aqui em centralizar no subguia parágrafo, centralizar, tá bom? Vou dar aqui um desfazer, que é para voltar o arquivo do jeito que estava antes, ou vim aqui em desfazer. Por que eu fiz o desfazer? Para mostrar a vocês que também tem um comando no teclado que é o Ctrl E. Ele vai centralizar esse arquivo para você, tá bom? As duas primeiras linhas estão em negrito. Ou eu posso clicar aqui, nesse botãozinho, ou eu posso clicar no teclado, apertar a tecla Ctrl mais a letra N. E vai ficar assim, bonitinho, tá bom? Esse tema aqui, ele está no tamanho 16. Eu vou botar 16 aqui, tá bom? Percebam aqui uma coisa. Deixa eu até pegar aqui um teclado de notebook para vocês olharem uma coisa aqui. Isso daqui. Deixa eu ver se consigo abrir aqui uma... Porque eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que é muito importante. Olha só aqui o seguinte, pessoal. Esse daqui é um teclado ABNT, ou seja, toda a parte de letras e números vão ficar igual em todo teclado, tá bom? Isso é uma padronização internacional, tá bom? Dependendo do tipo, por exemplo, ABNT é um teclado exclusivo do Brasil por conta do cedilha, tá ok? Bem, percebam o seguinte, por exemplo, o número 1 aqui, ó, tem um 1zinho aqui, 2, 3, um símbolo do euro, temos aqui o nosso cifrãozinho, 7890, o A de, por exemplo, primeira, o Ozinho de primeiro, temos um mais aqui, temos um símbolo de parágrafo também. Essas letras e caracteres, eles só aparecem quando você clica nesse botão chamado Alt GR, tá bom? No caso, o que vai acontecer? Ó, esse 1zinho aqui, ele não quer que fique assim. Ele quer que fique no 1 de potência, tá bom? E a gente vai apagar e apertar Alt GR 1. A mesma coisa aqui, vamos apagar Alt GR 2. Mesma coisa aqui, Alt GR 3. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, Alt GR 1. Aqui, Alt GR 2. Aqui, Alt GR 3. Tá bom? Outra coisa aqui, ó. Vamos selecionar essa parte dos e-mails. Ele quer no tamanho 10, só que ele quer uma fonte diferente, chamada de Courier New. Olha como ele ficou diferente. Tá bom? Vamos lá. Em resumo e abstract, ele quer duas coisas. Primeiro, ele quer no estilo itálico. E a primeira palavra ele quer negrito. Ó, resumo e abstract vão ficar assim, tá bom? Outra coisa, ele quer um recuo de parágrafo. Aqui nós temos a nossa régua também. Se o seu notebook, se o seu Word não tiver aparecendo a régua, você clica em exibir régua, tá bom? Fica assim. Se o seu Word tiver assim, você vai vir aqui na aba exibir e clicar em régua, tá bom?
Ele quer que aconteça o seguinte, ele quer que você recue na direita, ele quer que você recue na esquerda. Vai ficar assim, tá bom? Bem, em todo subtítulo, ele quer que fique negrito. E ele quer que o segundo parágrafo de cada subtítulo tenha uma tabulação. A tabulação, que é esse espaço que nós demos aqui, ele é uma tecla do nosso teclado chamada de Tab, que é essas duas setas, um para um lado, um para o outro, tá bom? Se aperta esse botão, acontece isso daqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, tabulação, tá? Mas nesse artigo ele só quer do segundo parágrafo em diante, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, não precisa mais, tá? Ó, subtítulo negrito, subtítulo negrito, subtítulo negrito, subtítulo negrito. E você vai fazendo isso até o final, tá bom? Bem, aqui nós temos nossa primeira imagem. E aqui quero mostrar um conceito para vocês de legenda, tá? Perceba que aqui, ó, é só um textozinho. A gente vai... O que eu vou fazer primeiro? Eu vou copiar essa palavra aqui e eu vou apagar isso daqui tudo, tá bom? Eu vou clicar na minha imagem, apertar Ctrl E para centralizar. Perceba que aqui, ó, está centralizado. Tá, vamos lá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Os botões do mouse, tá? Isso aqui é interessante porque muita gente se confunde ainda sobre os botões do mouse. Deixa eu abrir aqui. Perfeito. Achei aqui uma imagem. Olha só, esse aqui é o mouse. E o botão direito é esse aqui. E o botão esquerdo é esse, tá bom? Toda vez que eu falar, apertem com o botão esquerdo, é esse daqui. O botão direito é esse daqui. Tá bom? Não se esqueçam disso. Ou seja, eu vou dar um clique com o botão esquerdo para selecionar a minha imagem. E com o botão direito vai aparecer este menuzinho aqui. Tá bom? Aqui eu vou em inserir legenda. Perceba que vai abrir essa janelinha para vocês. E o interessante é que ele já vai saber que essa é a minha primeira imagem do meu trabalho, tá bom? Eu vou colar Ctrl V. No caso o meu Ctrl V não vai funcionar porque eu copiei aquela imagem do mouse. Mas tudo bem, eu vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até aparecer a minha figura 1. E aqui eu vou novamente copiar, apagar, botão esquerdo do mouse para selecionar a minha imagem, vou centralizar, botão direito, inserir legenda, e aqui eu vou Ctrl V para colar o meu arquivo. Para você copiar, Ctrl C, tá bom? E olha como ele fica bonitinho aqui, ó. Tá bom, pessoal? Aqui é a mesma coisa. Vou copiar aqui nessa outra imagem, apagar, clicar com o botão de esquerdo em cima da imagem, vou centralizar ela, botão direito, inserir legenda. Ó, perceba que ele já sabe que é a figura 2, ó. E vou colar o meu texto. Aqui é a mesma coisa. Vou copiar, Ctrl C. Opa, a partir daqui só. Ctrl C. Vou apagar. Clicar no botão esquerdo na minha imagem. Vou centralizar.
botão direito, inserir legenda, figura 3, ó, e colar o meu arquivo, meu textozinho, tá bom? Subtítulo é negrito, referências é negrito. Bem, eu expliquei para vocês como dar uma tabulação com o botão Tab, né? Você clica e fica assim. Mas tem outro jeito, que é o que? Você vai selecionar o parágrafo que você quer mudar e bem aqui na sua régua tem uma espécie de uma ampulheta, que é uma seta virada para baixo, uma seta virada para cima e uma espécie de faixa aqui retangular. Bem, quando eu clico nessa régua aqui, ó, e o botão esquerdo clicar nele e segurar, ó, estou segurando o botão esquerdo do meu mouse e arrastar, olha o que acontece, ó, todo o meu parágrafo vai recuar, tá bom? Mas professor, eu só quero a primeira linha. Eu vou clicar com o botão esquerdo nessa seta virada para baixo e está falando, ó, recuo da primeira linha, ó. Botão esquerdo, seguro, não solto e vou arrastando, ó, até onde eu quero, e aí sim eu solto o botão esquerdo do mouse. Tá bom? Só que na referência é o seguinte, ele quer que eu dê recuo apenas na segunda linha em diante. A primeira tem que ficar assim mesmo, ó. Ele só quer que esse espaço que eu dei aqui, ele só quer da segunda em diante. A primeira tem que ficar aí. E como tem várias referências aqui, ó, eu vou selecionar tudo. Vim aqui na minha régua. Só que agora eu vou, ó, recuo deslocado. Eu vou apertar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar até aqui, ó. Viu? A primeira linha ficou intacta, mas a segunda em diante deu esse recuo. Beleza, pessoal? Quanto a esse arquivo, é basicamente isso daqui, tá bom? Bem, agora eu quero mostrar para vocês o comando de salvar arquivo. Você vai vir aqui na aba guia, na aba arquivo, perdão, clicar em salvar como, e aqui a tela de salvar, dependendo do seu Word, pode mudar isso daqui, tá bom? Mas de 2010 em diante ele tem esse mesmo design aqui, tá bom? E aqui, igual os arquivos que eu mostrei no início, ele vai mostrar também os arquivos abertos recentemente, tá bom? Da mesma forma, você pode fixar uma pasta, que é aquela que você usa frequentemente. No caso, eu vou salvar esse arquivo aqui mesmo em download, tá bom? E eu vou escrever com aula 2 _cetan. Como já tem esse arquivo, eu vou deixar assim mesmo. E aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a questão do tipo, tá bom? O tipo ele é muito importante na hora de vocês salvarem o arquivo de vocês. Por exemplo, percebam aí, ó, ele está salvo como .doc, só que o .doc, se eu salvar desse jeitinho e for abrir no Word atualizado, ele vai desconfigurar algumas coisas, tá bom? Então você vai clicar aqui e vai mudar para docx, beleza? O docx ele é o padrão que é usado para o Word a partir de 2010, tá bom? É a versão de 2010 em diante. Tem o .doc, que ele é para Word de versões de 97 a 2013, que é aquele que está vindo agora. Temos o docm, que é um documento que tenha macros. Nós não vamos estudar macros, tá bom? Por enquanto. Posso fazer uma aula para vocês, mas macro é um assunto muito abrangente. Tanto é que eu poderia dar exclusivamente aula só de macro para vocês. Tá bom? Nós temos também o docx, DOTX, que são o modelo.
Lembra que naquela primeira parte que eu falei para vocês sobre os modelos, que é do certificado, do panfleto, dos cardápios? Aqueles arquivos, eles têm uma extensão diferente. Eles salvam de uma maneira diferente, que é .tx, ó, DOTX. DOTX, ó, modelo do hoje, até aqui ele aparece, ó. Tá bom? Temos também o TXT, que é o texto sem formatação. Como o próprio nome já diz, se você salvar .txt, tudo que a gente fez aqui vai ficar apagado, vai ter só textos totalmente solto, tá bom? E nós não queremos isso. E aqui nós temos o PDF. Muitos alunos vinham comigo falar: professor, eu tenho um arquivo Word e eu quero converter para PDF. Não precisa de um aplicativo para converter. É só você abrir o seu aplicativo aqui no Word e vir aqui em tipo e salvar como PDF, tá bom? Aqui no caso nós vamos salvar como docx. Aqui está falando o seguinte para mim, ó, o arquivo Cetan já existe. Eu quero substituir ele, ok? E dá ok aqui de novo. Beleza, pessoal? Bem, essa aqui foi a nossa primeira aula, tá bom? Vou passar para vocês o arquivo explicando detalhadamente cada função cada recurso do Word. E essa é a nossa primeira aula de Word, aula 2.1, tá bom? Nós teremos a nossa aula 2.2, que eu irei gravar posteriormente, tá bom? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem para mim, tá? Nós temos lá o nosso grupozinho. Mandem lá ou mandem no PV. Mas olha, pessoal, quando vocês forem mandar mensagem no PV, identifiquem-se, por favor. E mandem o nome completo, porque pelo que eu vi tem algumas pessoas com o mesmo nome, tá bom? Identifiquem-se, por gentileza. Bem, fora isso, essa é a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E essa aqui vai ser a nossa aula prática amanhã, lá na Escola Maria Eva, tá bom? Fique com Deus. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim, tá bom? Um abraço e até mais.